né? Começando. E hoje, pessoal, igual eu tinha falado com vocês, uma revisão da transformada de Laplace, né? Então, todos vocês já tiveram contato com a transformada de Laplace, né? Na aula de equações diferenciais. Só para confirmar, gente, vocês estão vendo a tela aí? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? O áudio e o vídeo tá tranquilo? Pessoal, Pessoal, tá de boa aqui. tá conseguindo ouvir e ver direitinho, né? Então, beleza. Então, vou esquentar a cabeça. Tá, pessoal. Então, nós vamos estudar hoje transformada de Laplace, né? A revisão. Nós vamos começar estudando, então, através das equações diferenciais de primeira ordem, o que é a transformada de Laplace, né? Então, transformada de Laplace, ela é um cálculo matemático, né? E a gente vai começar fazendo uma definição. Uma função f minúsculo de t, a transformada de Laplace dela, nós vamos chamar ela de f maiúsculo de s. Uma função y minúsculo de t, nós vamos falar que a transformada de Laplace dela chama y grande de s. Repare bem que a gente tinha uma função que dependia da variável t, e aí, após aplicar a transformada de Laplace, a gente vai chegar a uma função que depende de outra variável chamada de s. Então, acontece uma mudança de domínio da função quando nós aplicamos a transformada de Laplace em uma função, né? Então, a gente tem que entender o que é a transformada de Laplace. Então, vamos começar com a definição da transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace de uma função f de t, ela é chamada de f de s, como a gente viu, e ela é definida como sendo a integral de 0 a infinito dessa função f de t que você está querendo transformá-la, vezes e elevado a menos st dt. Então, isso aqui é a definição da transformada de Laplace. Percebam, então, que a nossa função original, ela estava no domínio do tempo, e aí, ao realizar esse cálculo matemático aqui, que é multiplicar a função por outra função chamada e elevado a menos st, né, dt, integrá-la de 0 a infinito, o nosso resultado é uma função cuja variável independente é s, então no domínio s. Isso é o que a gente chama da definição da transformada de Laplace. Aí vocês me perguntam, por que eu multiplico ela por essa função que, né, é elevada a menos st, uma exponencial na base do algarismo neperiano? Por que a gente faz isso? Bom, isso aqui é um cálculo matemático, né? Essa transformada em si, ela não tem significado físico, né, nesse momento. A transformada de Laplace, ela é simplesmente calcular uma integral. Então, testando, né, assim, vamos dizer, fazendo os estudos, o Laplace chegou a essa transformada que tem muita utilidade para nós. Então, nessa definição aqui, pessoal, alguma dúvida? Entenderam o que é cada letrinha dessa aqui, essa sopa de letrinhas? Sim. Entenderam a mudança de domínio? Tudo tranquilo? Então, vamos prosseguir. Como eu falei, a gente tinha, né, quando a gente calcula essa integral, né, o t desaparece, a variável t, né, que vai estar dentro dessa função aqui, ela desaparece, mas a variável s, que estava multiplicando antes aqui o expoente, né, dessa função, ela vai continuar. E o resultado dessa transformada, ela é uma função de s, né? Então, toda vez que nós estamos falando de calcular a transformada de Laplace, nós estamos falando em calcular uma integral, né? Sempre. Mas, para vocês não ficarem muito tristes, né, de voltar a ter cálculo integral toda hora que for fazer, a grande maioria das funções práticas da engenharia que nós vamos utilizar, é possível calcular essa transformada de Laplace através da integral. O que a gente fala? O que a gente quer dizer quando a gente está falando que é possível calcular a transformada de Laplace? Quer dizer que essa integral ela converge, né? Uma integral bem definida, a gente consegue realizar esse cálculo. E aí, como a gente consegue fazer isso para as principais funções práticas da engenharia, a gente constrói uma tabela, que a gente chama tabela das transformadas de Laplace,
que aí a gente não precisa ficar fazendo o cálculo dessa integral toda vez que nós quisermos aplicar a transformada de Laplace em uma função. Mas nem tudo são flores, e primeiro eu quero mostrar para vocês como que nós chegamos nessa tabela. E para isso eu vou começar passando alguns exemplos práticos para vocês de como calcular a transformada de Laplace. Então, o primeiro exemplo que eu vou passar para vocês é o cálculo da transformada de Laplace da função f de t igual a e elevado a vezes t. A é uma constante, né? Então a gente tem uma função exponencial na base e ela é no domínio do tempo. Então, quando eu aplicar a transformada de Laplace, né, a gente viu que ela vai passar para o domínio S. Então, qual que é o procedimento para eu calcular a transformada de Laplace de uma função? Primeira coisa, eu tenho que invocar a definição, né, da transformada de Laplace, ou seja, eu lembro que a transformada de Laplace de uma função, f de t nesse caso, ela vai chamar f de s, e para eu calcular, eu tenho que pegar essa função, multiplicar por e elevado a menos st, né, e calcular a integral de 0 a infinito dt dessa função, desse produto de funções. Então, pessoal, para eu fazer esse cálculo, o que eu vou substituir aqui nessa definição? Como que eu vou montar aqui a minha transformada de Laplace? O que vocês acham? Eu vou deixar f de t aqui ou eu tenho que colocar alguma coisa no lugar dele? Você vai substituir esse FTI por aquele, o que está ali em cima ali, não? Não está igualado? O que está ali em cima que você está falando? Aquele E elevado a t lá, não? Exatamente, né? Essa é a minha função no domínio do tempo, né? E elevado a vezes t. Para cada valor de t, eu consigo calcular um valor de f de t. Então, é exatamente isso que você falou. Eu vou substituí-lo na definição. Então, agora eu vou ter uma integral de 0 a infinito de e elevado a vezes t, que é a minha função original, vezes o termo lá da transformada de Laplace, que é e elevado a menos st, dt. Funções, né, potências de bases iguais, né? Qual que é aquela regrinha quando as bases são iguais e a gente tem uma multiplicação de duas potências? A gente mantém a base e somos expoentes, não é isso? Então, eu posso simplificar essa integral ficando como uma integral. Então, eu ponho t em evidência, né? E aí eu tenho a integral de 0 a infinito de e elevado a t, que multiplica a menos s dt. Então, nessa integral, como eu estou integrando dt, a minha variável é t. Quer dizer que a menos s é uma constante. Isso aqui é um número, né? Pode ser um número qualquer por enquanto. Então, isso aqui é uma constante. Quem aí, então, lembra como calcula a integral de uma função exponencial? Vocês se recordam ou tem muito tempo já? Bom, vou dar uma dica, né? A primeira coisa, a gente tem que lembrar como que é a derivada da função exponencial, né? Então, a derivada de e elevado a t, né? Então, d e elevado a t dt, ela é igual a... Nossa Senhora. Ela é igual a que multiplica e elevado a vezes t. Não é isso que a gente calcula a derivada? Então, se eu tenho essa função original aqui, e eu sei que a derivada dela é a menos s, que multiplica e elevado a t, qual função que eu tenho que ter para quando eu derivar ela voltar a ser essa função aqui, né? É isso que a gente faz quando a gente integra, né? Então, por exemplo, se eu pego a função 1 sobre a e elevado a vezes t, e eu derivo ela em relação ao tempo, eu tenho que descer esse a aqui, né? Então, na hora que eu desço esse a aqui, vai ficar a dividido por a simplifica, o resultado dela é a elevado a vezes t. Então, pessoal, a integral
de uma função exponencial elevada a uma constante vezes o tempo, ela é igual a 1 sobre essa constante elevado a vezes t. Lembram disso aqui, do cálculo? Tá certo? Tá errado? É isso aqui mesmo? Ou ninguém lembra? Vou deixar essa conta. Eu sei que esse L é constante, né? Então, tipo, quando você faz a integral desse L, ele continua, não é isso mesmo? Ele repete, né? Mas aí a gente tem Aham. uma regra da cadeia aqui, né? Que a gente tem que pegar o expoente e descer ele na derivada. Como a integral é o oposto da derivada, né? Na derivada a gente multiplica, então na integral a gente divide. Uhum. Então, vamos anotar essa fórmula aqui, ó. Que vocês vão precisar dela bastante nesse curso. Então, a integral de E elevado a vezes t é igual a 1 sobre a E elevado a A vezes t. Aí eu vou deletar essa aqui de baixo. Então, se eu tenho essa fórmula aqui, qual que é o resultado dessa integral aqui, pessoal? Pense, olha aqui o que é A nessa expressão, o que seria o equivalente a A nessa expressão aqui? Não é, esse A não é esse A não, né? Esse A está simbolizando algo, né? O que seria o A nessa integral aqui, nessa função? Me ajuda aí, turma, senão eu vou ir passando mais rápido aqui para ir fazendo, aí pode ser que você se perca, hein? Bom, A significa a constante que está multiplicando a variável tempo. Então, nesse caso, A seria A menos S, né? Nessa expressão aqui. Logo, olha o que a fórmula me diz. Você pega tudo que está multiplicando a constante de tempo, divide, né? Põe sobre 1. Então, eu vou ter 1 dividido por A menos S. E aí, você multiplica pela sua função original, que é E elevado a T, que multiplica A menos S. Concordam comigo? Que é isso aqui? E aí a gente tem que fazer ela nos limites, né, de 0 a infinito. Ou seja, de uma forma mais bonitinha escrita aqui, eu tenho o resultado dessa integral sendo o valor da minha função original dividido pela constante que está multiplicando E. E aí, para calcular o valor da integral, primeiro eu substituo o limite superior, né, o valor do limite superior aqui, calculo, e depois subtraio pelo valor que eu vou calcular com o limite inferior. Primeira coisa, para a gente calcular isso aqui, a gente tem que fazer uma consideração. Eu vou considerar que S é menor do que A, tá? Então, quando eu considero S é maior do que A, desculpa. Quando eu considero S maior do que A, quer dizer que esse expoente é negativo, concorda? Porque é A menos S, e eu estou falando que esse valor aqui, que o número negativo é maior. Então, considerando S maior que A, significa que o expoente é negativo, ok? Então, para eu calcular o valor do limite superior, eu substituo t por infinito e calculo o valor dessa expressão. Então, lembra que isso aqui é um número menor do que zero. Quando eu substituir t por um número extremamente grande, que está se aproximando do infinito, qual que vai ser o resultado dessa fração aqui, pessoal, quando eu substituir por t igual a infinito? Aqui eu vou ter um número muito, muito, muito grande, numa potência elevada a um número negativo. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Um número elevado a um expoente negativo, a elevado a menos b, por exemplo, não é igual a 1 dividido por a elevado a b? Vocês concordam comigo? Então, esse número aqui, como ele é negativo, é a mesma coisa que eu falasse que o numerador aqui, ó, ele seria 1 dividido por E vezes T
de A menos S, de S menos A, né? A gente inverte aqui para multiplicar por menos 1 o expoente. T que multiplica S menos A. Então, quando eu substituo T por infinito, pessoal, para calcular o valor do limite superior da minha integral, eu vou ter uma base neperiana elevada a um número extremamente grande, infinito. Então, esse número aqui de baixo, ele tende ao infinito, né? Ele vai tender ao infinito. E um número 1 dividido por infinito, qual que é o limite dele? Para onde que ele tende? Número 1 dividido por infinito. Tende a zero? Tende a zero. Então, para t igual a infinito, né? O resultado aqui desse número, né? É igual a zero. E aí, fazendo o contrário, então, quando eu vou calcular para t igual a zero, se eu substituir t por zero aqui, quanto que vai ficar esse valor aqui em cima? Zero. Zero. É elevado a zero é quanto? Acho que é... Não, peraí. É elevado a zero, Dá não, um. né, não, professor? Dá um. É elevado a zero é igual ao quê, Cortou? Dá um. Dá 1. Então, o numerador é 1. Fazer que isso aqui, né, que o resultado da minha integral, ele vai ser o valor do meu limite superior, que é 0, menos o valor do meu limite inferior, que é 1 dividido por A menos S. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos 1, né? Só para simplificar. E aí eu tenho o resultado que isso aqui é igual a 1 dividido por S menos A. Ok, pessoal? Então, esse é o resultado da transformada de Laplace da função E elevada a vezes T. Então, a transformada de Laplace da função E elevada a vezes T é 1 dividido por S menos A. Percebam que antes a gente tinha a variável T e agora a gente vai ter apenas a variável S. Ok, pessoal? Então, deixa eu colocar na tela mais bonitinho aqui, né, que eu fui fazendo ao vivo com vocês, mas o resultado, então, de uma exponencial elevada a uma constante que multiplica a variável é 1 dividido por S menos essa constante. Resultado da transformada. Ok, pessoal? Entenderam o cálculo, o procedimento? Aqui a gente começou com uma função mais simples, mas a gente vai dar uma apimentada já. Ok? Dúvidas? Vou entender que não. Todo mundo calado, então todo mundo pegou. Vamos lá. Então, o resultado da nossa transformada é 1 dividido por S menos A. Então, a gente vai começar a fazer algumas definições que vocês vão ouvir falar muito ao longo do curso, né? E ter, são chamados polos de uma função. O que são os polos de uma função? São os valores da variável, ou seja, a variável S aqui, do domínio, para os quais o valor da função tende ao infinito. Então, a nossa variável, o nosso domínio é o domínio S, né? Então, a nossa variável aqui, o número que varia é S. Qual o valor que S aqui assume que vai fazer essa fração tender ao infinito? Pessoal, qual que vocês acham? Ninguém tem nenhum chute, não? S, ele pode assumir qualquer valor, né? Ele é uma variável, ele é o domínio. Então, qual o valor de S aqui que S tem que assumir?
Alguém tem uma ideia? Bom, para esse número, pessoal, tender ao infinito, vocês concordam comigo que o denominador tem que ser zero? Então, para eu calcular o polo de uma função, eu preciso calcular as raízes do denominador. Então, eu vou fazer que S menos A é igual a zero, portanto, S é igual a A. Isso é um polo da função. Por quê? Substitui S por A, que é um número qualquer. A menos A é igual a 1 sobre zero. Isso aqui tende ao infinito. Concorda? Então, basicamente é assim que a gente calcula os polos de uma função. Então, lembre que os polos de uma função são os valores que quando a variável os assume, faz o valor da imagem da função tender ao infinito, né? Estoura o resultado da função, vamos dizer assim. Então, nós, né, basicamente é isso que a gente tem que pensar. Então, gente, a nossa função original, que é elevado a vezes t, ela depende do tempo e do parâmetro a, ok? Esse parâmetro a ele é conhecido como taxa de crescimento, né, exponencial, na função exponencial. Ele interfere no quão rápido a sua exponencial cresce. Né? Se você tiver um a mais baixo, a sua exponencial ela pode ir crescendo mais lento. Se você tem um a muito alto, você pode ter uma exponencial que cresce mais rápido, né? Então, nesse caso aqui, ó, vamos chamar aqui de A1 e aqui de A2. Nesse caso, A2 é maior do que A1, então cresce mais rápido a exponencial. Da mesma forma que se você tiver um expoente negativo, ela decai mais rápido também, tá? Já no resultado da transformada de Laplace, então depois que eu aplico a transformada de Laplace na minha função, transformada de f de t, eu tenho uma nova função agora que ela depende de S, né? A variável dela é S, e também do parâmetro A. Então, nós, engenheiros, nós vamos falar que a função no domínio do tempo que a gente tinha, ela é uma exponencial com taxa de crescimento A, e na transformada de Laplace nós temos um polo em S igual a A. Como eu falei, é onde a resposta vai para o infinito. Beleza? Então, só para eu saber se vocês ainda estão aí, até aqui estão entendendo, está muito confuso, como que está? Ok. Alô, não estou ouvindo vocês, peraí. Acho que vocês estão falando e não estou ouvindo. Tá ok, deu para entender. Alô, fala alguma coisa. Tá de boa aí, professor. Não estou ouvindo nada. Alô? Oi. Ok, estou ouvindo. Ué, um fone meu estragou aqui, não é possível. Mais um. Vou pegar o meu do... Esse aqui não tem eu, não. Ai, ai. Aí, pessoal, fala aí, só para eu testar. Tá de boa, professor. Aí, ok. Consigo ouvir pelo menos. Seguinte, pessoal, até aqui alguma dúvida? Entenderam o que é a transformada de Laplace? Ficou claro? Como que tá? Deu para entender. Ok. Então, turma, a transformada de Laplace, o objetivo dela não é ficar calculando só a transformada de uma função isolada, não. Nós vamos usar a transformada de Laplace, na verdade, para resolver equações diferenciais. Até aqui o que a gente viu, a gente pegou uma função, né, e aplicou a transformada nela e chegou em outra função. Agora nós vamos ver como utilizar a transformada de Laplace para resolver, de fato, uma equação diferencial. Então, nós vamos fazer um exemplo para mostrar para vocês como fazer isso. Então, a primeira coisa, nós vamos resolver a equação diferencial de primeira ordem utilizando a transformada de Laplace.
Então, dy dt menos a vezes y é igual a zero. Primeira coisa, por que a gente fala que essa derivada aqui ela é de primeira ordem? Alguém sabe me dizer? Bom, ela é de primeira ordem porque ela envolve apenas a derivada primeira, né? Se ela tivesse um termo, por exemplo, d2y de dt2, ela seria de segunda ordem. Se ela tivesse um termo dny de dtn, ela seria de enésima ordem, né? Então, a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem, porque a gente só tem a derivada primeira dessa função. Outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Quando a gente calcula uma equação diferencial, o resultado dessa equação diferencial é o quê? O que é o resultado de uma equação diferencial? É um número? O que a gente calcula em uma equação diferencial? O que a gente tem que descobrir, né? O que a gente tem que calcular em uma equação diferencial para satisfazê-la? Quem sabe me dizer aí também? É o tempo, professor? Não. Nós temos que encontrar numa equação diferencial uma função, né? O resultado de uma equação diferencial é uma função. Já o resultado de uma equação algébrica é um número, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a função y de t, tá? A gente quer encontrar uma função que, quando eu derivar essa função e subtrair por ela mesma, multiplicado por a, ela tem que ser igual a zero. Então, o resultado de uma equação diferencial é uma função, ok? A gente está procurando uma função y de t que satisfaça isso aqui, tá? Então, como que eu vou utilizar a transformada de Laplace para calcular uma equação diferencial? Primeira coisa, eu tenho que aplicar a transformada de Laplace em cada termo da minha equação diferencial, tá? Então, transformada de Laplace de zero é zero, tá? Transformada de Laplace de zero é zero. Aí eu tenho que ver a definição, né? A transformada de Laplace de uma função no domínio do tempo é dada por essa função multiplicada por e elevado a menos st, integral de zero a infinito dt. E outra coisa, eu tenho que a transformada, por definição, né? A transformada de Laplace de yzinho de t é igual a yzão de s. Perceba que eu não sei o que é a minha função yzinho de t. Mas eu sei que quando eu aplico a transformada de Laplace, ela vai chamar yzão de s. Eu não conheço nenhuma das duas, mas quando eu aplico a transformada de Laplace nela em forma genérica, agora eu estou tentando encontrar o valor de yzão de s. Então, olha só, zero a gente sabe transformar. A vezes y de t, a gente vai falar que é a vezes y de s, que é a definição. Cabe agora eu descobrir como que eu faço a transformada de Laplace de uma derivada da função, né? Como será que eu calculo isso? Bom, então, como a gente tem que calcular a transformada de Laplace de cada termo, a gente tem que calcular a transformada de Laplace de dy dt. E eu vou utilizar a definição da minha transformada de Laplace. Então, qual o termo que eu vou entrar aqui em fzinho de t? O que vocês acham que eu vou substituir fzinho de t aqui? Qual que é a função que eu estou querendo transformar? Que eu quero saber a transformada de Laplace. dy dt, né? Então, eu vou substituir na minha definição, fzinho de t, eu vou substituir por dy dt. Aí, a gente substitui, vai chegar na integral de zero a infinito de dy dt vezes e elevado a menos st. Como eu falei que calcular a transformada de Laplace de uma função é calcular uma integral, como que nós vamos resolver essa integral? Eu tenho certeza que todo mundo deve estar morrendo de saudade, nós vamos aplicar integral por partes, né? Então, a integral por partes, ela fala que a integral de zero a infinito de u dv é igual a menos a integral de v du, lembrando que é só isso aqui que é a integral, menos a integral de zero a infinito de v du, mais u vezes v.
Vocês lembram dessa definição aqui do cálculo? Vocês já viram isso em algum momento? Já, né? Sim. Beleza. Então, quando a gente vai calcular a integral por partes, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é U e o que é dV. Nesse caso, eu vou chamar dy dt de dV e eu vou chamar e elevado a menos st de U. Por quê? É estratégico, pessoal. Se eu preciso saber, olha só, tem 4 variáveis que eu preciso substituir aqui. V, du, U, e eu tenho dV, né? Então, V, para eu saber V, eu sei que V é a integral de dV, né? Então, por exemplo, para eu falar aqui, eu vou chamar U de E elevado a menos ST, du é a derivada de U, que é a mesma coisa que a derivada de E elevado a menos ST. Eu acabei de mostrar ali para vocês como que é o resultado da derivada de E elevado a menos ST. É menos S E elevado a menos ST, porque eu desço o termo que está multiplicando o tempo, né? Então, eu tenho du. Eu chamei dV de dy dt. Então, para eu calcular V, é só eu tirar a integral dos dois lados, né? Então, a integral de dV é V. Qual que é a integral de uma derivada, pessoal? Resultado da integral de uma derivada. É a própria função original, né? Porque a derivada não é o contrário da integral. Então, eu sei que V é igual a y de t, ok? Como eu já sei U, du, dv e v, eu vou substituí-los nessa expressão. Então, v eu substituo por y de t, du eu substituo por menos s elevado a menos st, u eu substituo por e elevado a menos st, e v eu substituo por y de t, né? Logo, eu vou ter essa expressão aqui, né? E aí eu tenho que calcular. Esse termo aqui, ele não é uma integral, mas a gente tem que lembrar de calcular ele também nos limites, né? Da minha integral, que é de 0 a infinito. E esse termo aqui ficou y de t menos s elevado a menos st. Então, uma primeira coisa que eu posso fazer, nesse caso, s é uma constante, porque eu estou integrando em dt. Então, eu posso tirar esse termo da integral. Então, menos s passa aqui, multiplica com menos, vai ficar mais s do lado de fora. Então, vocês concordam que a integral vai virar mais s, integral de 0 a infinito de y de t, e elevado a menos st dt. E aqui eu tenho que é mais y, e elevado a menos st, tudo aqui é de t igual a 0 a infinito. Então, professor, volta pois agora, não? por favor. De onde que saiu esse y elevado a menos st mesmo? Esse termo aqui, ó, UV. U a gente chamou de E elevado a menos ST. E V a gente calculou que é Y de T. Então, quando eu substituo na fórmula, né, de cálculo da integral por partes, ele surge aqui. Quando vocês verem a função, mas não tem o parênteses no T, é porque ele está oculto, tá? Mas é porque a gente já sabe implicitamente que ela é uma função do tempo. Ok? Não, beleza, então. Então, pessoal, na hora que eu substituo aqui, eu vou chegar nessa expressão. Então, eu tenho que calcular, primeiro vamos calcular esse valor aqui, nesses intervalos de 0 a infinito. Então, primeiro eu substituo ter por infinito. Quanto que dá esse resultado aqui, pessoal? Y é elevado a menos infinito. Quanto que dá? A gente já fez. Dá 1. Aqui, não. Olha só, é elevado a menos infinito. Não é a mesma coisa que 1 sobre e elevado a infinito? Quanto que dá, então? Um número pequeno dividido por um número gigante, aqui, ó, maior que o universo. Vai para o infinito. Dá 0. Quanto? 0. Quando eu substituo por 0 aqui, né? Aqui eu tenho y de t, né? Então, agora eu vou substituir vou substituir t por 0. Esse termo, então, é elevado a menos st, quanto que dá? Dá 1. Aqui eu ponho o sinal de menos.
No E elevado a menos ST. Se eu substituir T por zero, não vai dar E elevado a menos S vezes zero, que dá zero? Quanto que é E elevado a zero? 1. Então, vai ficar 1 vezes y de zero, né? Porque eu vou substituir aqui o valor por zero também na função. Então, o resultado desse termo aqui é menos y de zero. Ok? Um detalhe, pessoal, um detalhe. Quando a gente olha para esse termo aqui, ó, yzinho de t é elevado a menos st dt, integral de zero a infinito. Isso aqui parece familiar para vocês, esse termo aqui, ó? Isso aqui, gente, é a própria definição da transformada de Laplace. Eu tenho uma função no domínio do tempo, multiplicado por e elevado a menos st dt. Então, eu simplesmente vou falar que isso daqui, como eu já defini, eu vou falar que isso aqui é y grande de S, a partir da definição de Laplace, né? Aqui eu tinha fzinho de t, aqui eu tenho yzinho de t, então o resultado dela é fzão de S para esse caso, mas aqui vai ser yzão de S. Entenderam? A gente viu a definição a partir do cálculo da integral, a definição na transformada. Então, quando eu substituo todos esses termos, esse menos y de zero aqui é o que a gente chama de condição inicial. Por exemplo, numa equação diferencial, pode ser que a condição inicial seja que um carro ele estava com a velocidade inicial de 30 km por hora quando você começou a fazer seus cálculos. Então, essa é a condição inicial dele. Então, percebam, pessoal, que aqui a definição foi yzão de S, mas eu tenho um S aqui multiplicando esse valor. Logo, eu sei que a transformada de Laplace de dy de dt é igual a S vezes y de S menos a condição inicial. Ok? Então, olha que interessante. Uma derivada no domínio S, para eu calcular a derivada de uma função no domínio S, que era a transformada de Laplace, basta eu multiplicar a transformada de Laplace dessa função por S. Ok? Então, percebam bem, eu não consigo escrever texto aqui, não? Então, olha só. Calcular a transformada de Laplace no domínio de uma derivada, né? Ah, não vou escrever isso tudo aqui não, gente. Eu vou falar, porque senão eu vou ficar a vida inteira aqui. Mas sempre que eu tiver uma derivada, então, no domínio do tempo, para eu calcular a transformada de Laplace dela, eu pego a função que está sendo derivada e escrevo ela no domínio S, ou seja, dy dt, eu estou derivando y de t. Então, eu vou chamar aqui yzão de S e basta eu multiplicar essa transformada de Laplace da função por S. É o equivalente da transformada. E isso aqui eu subtraio da condição inicial. Então, se a condição inicial for nula, né, se seu sistema estiver em repouso, você pode retirar esse termo. E olha que interessante. Uma derivada, uma função, né, uma derivada no domínio do tempo, ela se transforma numa equação algébrica no domínio da frequência. A gente tem uma multiplicação e uma subtração agora. Antes a gente tinha uma derivada. Ok, pessoal? Então, nós já temos duas fórmulas aqui da transformada de Laplace. A gente sabe que a função é elevada a vezes t, a transformada de Laplace dela, isso aqui é um L, tá? Finge que é um L. Vai ser 1 sobre S menos A, né? Espera aí. Agora eu esqueci se é A menos S ou S menos A que a gente calculou aqui. Vamos voltar um cadinho aqui, só para a gente ir anotando as fórmulas. 1 por S menos A, era isso mesmo. Eu estava colocando, então... Percebam, pessoal, que aqui a gente vai ter S menos A
como fórmula para essa transformada de Laplace. E nós chegamos também à conclusão que para dy dt, a transformada de Laplace dela vai ser S vezes y grande de S menos y0. Lembrando que y0 é um número qualquer, tá? Então, essas são as duas fórmulas que a gente tem já, e elas fazem parte da nossa tabela de transformada de Laplace, né? Então, a gente acabou de calcular isso aqui. Mas lembre-se que esse cálculo que a gente fez aqui foi só para definir qual que era a transformada de Laplace de dy dt. O nosso objetivo era resolver aquela equação diferencial de primeira ordem do início, né? Então, como nós precisamos aplicar a transformada de Laplace em todos os termos da equação diferencial, eu vou substituí-lo aqui. Então, dy dt vira sy de S menos y de 0, menos AY vira menos AY de S, e 0 vira 0. Então, é o que eu falei, pessoal. A gente saiu de uma equação diferencial e fomos cair em uma equação algébrica, ok? Essa é a grande vantagem da transformada de Laplace. Então, a gente tem um passo a passo para ir resolvendo uma equação diferencial pela transformada de Laplace. Primeiro passo, a gente vai transformar todos os termos para obter uma equação. Isso aí é padrão, né? Você só está mostrando como é que funciona mesmo. Diga. Internamente, né? Porque Oi, travou só. Oi. O jeito de fazer não vai precisar desse monte de integral aí não, né? Porque eu lembro que quando a gente mexia com Laplace, era tipo aquelas questões de... Tá cortando o áudio, não sei se é a minha internet ou sua. Porque aqui tá dando para escutar legal. Vocês estão ouvindo ela falar legal? Então é minha rede que tá ruim, né? É Supranet, né? Pode trocar. Pior que é net virtual, bicho. Eu não sei o que tá acontecendo. Não, mas aqui, a pergunta minha foi se a gente vai ter que fazer essa transformada toda ou se você está fazendo isso só para mostrar como é que a gente chega nesse... Não, o cálculo da integral mesmo, vocês não vão... Pode ser que eu peça na prova um exercício mais simplesinho, mas vocês não vão ficar fazendo isso, não. Na verdade, eu posso perguntar assim, demonstre através da integral que a transformada de E elevada a vezes T é 1 dividido por S menos A. Aí vocês fazem uma integralzinha besta aí, tranquilo. Mas durante a modelagem mesmo, vocês vão ter que usar a tabela de transformada de Laplace. Na verdade, vocês não vão nem usar a tabela, porque repete as transformadas. Então, vocês vão saber de cor, né? Vocês vão ter sempre dy, dt para calcular. Então, você já vai saber que é S, Y de S. Tudo fica na cabeça. Esquenta não, agora não. É só para vocês entenderem de onde que vem, né? Nós somos engenheiros, pessoal. Se for só fazer conta, calculadora faz melhor que a gente, computador faz melhor que a gente. Então, a gente tem que saber de onde veio, né? Como que chega. Mas não se preocupem não, que eu não vou pôr essa integral por partes aí. É sacanagem colocar também, né? Esquenta não. Ok? Não, já basta de cálculo já, né? Não, tá bom. Vocês já sofreram um cadinho. Agora vamos fazer algo mais aplicável, né? Pessoal... Então, nós temos um passo a passo para resolver uma equação diferencial ordinária. Mas vocês vão ter que resolver a equação diferencial através da transformada de Laplace, né? Então, prestem atenção nesse ponto. Primeira coisa, você transforma todos os termos para obter uma equação algébrica e depois você resolve a equação algébrica. Então, o que é resolver a equação algébrica, pessoal? Resolver a equação algébrica é isolar y de S do lado esquerdo e passar tudo que não foi y de S para o lado direito. Então, por exemplo, eu coloco aqui y de S em evidência. Então, y de S multiplica S menos A menos y de 0 é igual a 0. Eu passo o y de 0 para cá. Então, tem y de 0 positivo, né, porque ele era negativo, dividido por S menos A é igual a y de S, né? Então, assim que eu resolvo a equação algébrica. Isso aqui que esse termo quer dizer, isola a sua função no domínio S aqui. Resolve para y de S. E a gente chega nessa expressão aqui. E eu pergunto para vocês, pessoal,
nós acabamos de encontrar a expressão para y de S. Esse já é o resultado da minha equação diferencial ordinária? O que vocês acham? Está escrito aqui, né? Então eu não vou nem esperar. Não está terminado. A gente tem a resposta de uma função no domínio S. Mas a gente, quando está resolvendo uma equação diferencial, geralmente a gente quer a resposta no domínio do tempo. Então, o que agora eu tenho que fazer para eu chegar na resposta que eu quero, que seria o yzinho de t, né? A definição de Laplace não fala que a transformada de Laplace de yzinho de t é yzão de S? Logo, a transformada inversa de Laplace, ou seja, a transformada inversa de yzão de S é yzinho de t, que é o que eu quero achar. Então, o terceiro passo é calcular a transformada inversa da solução em S, ok? Então, yzão de S é esse termo aqui, y de 0 dividido por S menos A, e aí eu tenho que aplicar essa transformada inversa que eu simbolizo por esse L bonitinho elevado a menos 1. Isso aqui vai resultar em yzinho de t. Bom, pessoal, vocês lembram que tinha uma fórmula que falava que E elevado a t é igual a 1 dividido por S menos A? Não tinha essa primeira fórmula que a gente deduziu? O que vocês acham que vai ser a transformada inversa desse termo aqui, então, de Laplace? Dá um chute aí qualquer. Vale 5 pontos extra. Tá brincando. O que vocês acham que vai ser? Qual que foi essa pergunta aí? Desculpa aí. Qual que vai ser a transformada inversa de Laplace desse termo aqui? Y0 é um número. Qual que é? Isso aqui é um número. A gente viu que a transformada de Laplace de E elevado a A vezes T é 1 dividido... Professor, cortou aí o que você falou aí. Deu pra... Olha só, Y0 é uma constante, então eu posso tirar ele da transformada. Então eu vou ter aqui, ó, Y de 0, que multiplica L de menos 1, ou seja, puta que pariu, mas que L ridículo. Eu vou fazer um L maiúsculo, tá, pessoal? Mas simbolizando aquele L bonito ali. Transformada inversa de menos 1, de 1 dividido por S menos A. Quanto, então, qual que é a transformada inversa desse termo, gente? 1 dividido por S menos A? Não precisa ter medo de errar, não. A gente está na aula para errar. E nem vergonha também, não, que nós somos tudo velho. E aí? Ó, olha para isso aqui. A transformada de Laplace de E elevada a A vezes T é 1 dividido por S menos A. Qual que é a transformada inversa de Laplace de 1 dividido por S menos A? Qual que é o equivalente dessa função no domínio do tempo, pessoal? É elevado a A vezes T. Ué. A inversa não tem que voltar para onde eu estava antes? Então, 1 dividido por S menos A, a transformada inversa dele é E elevado a A vezes T. E aí, como eu tinha tirado a constante aqui multiplicando, o resultado da minha transformada inversa de Laplace é y de 0 E elevado a A vezes T. Esse aqui, então, é o resultado da minha EDO. Resultado da EDO. Lembra que eu tinha falado com vocês que o resultado de uma equação diferencial, ela é uma função? Então, a gente está falando que essa função y de 0 é elevada a A vezes t, se eu pego ela, olha só, y0, o resultado que eu achei aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. Eu achei o resultado y0 é elevado a A vezes t. Não é isso? Isso aqui é igual a y de t. Esse aqui é o resultado dessa equação diferencial. Quer dizer que essa função aqui satisfaz essa expressão.
Vamos ver se satisfaz mesmo? Por exemplo, quanto que vale a derivada aqui, ó, dy dt? Quanto que vale a derivada desse termo aqui? Y de 0 é elevado a vezes t. A gente já fez aqui várias vezes. Como que eu derivo e elevado a vezes t? Gente, derivada de uma constante multiplicando o tempo numa exponencial. Desse o termo que multiplica o tempo. Então, a derivada disso aqui, ó, esse termo, ele vai valer y0, que multiplica a é elevado a vezes t. Aí, esse termo aqui é menos a, que multiplica y de t. Mas y de t não vale isso aqui? Então, eu substituo por y de 0 é elevado a vezes t. Isso menos isso tem que ser igual a 0. Então, a gente acabou de conferir, né, de provar que realmente y de t igual a y de 0 é elevado a vezes t satisfaz essa equação diferencial ordinária. Ok, pessoal? Entenderam como funciona a resolução de equações diferenciais ordinárias de primeira ordem pelo método da transformada de Laplace? Entenderam? Ok. Perceba uma coisa, a nossa equação diferencial que a gente resolveu é dy dt menos a vezes y é igual a 0. Esse termo 0 aqui, né, e a gente chegou que o resultado dela que satisfaz é y de 0 é elevado a vezes t. Esse termo 0 quer dizer que a gente não tem uma força externa agindo sobre o nosso sistema. Então, esse resultado aqui, a gente chama que é a resposta livre do nosso sistema, tá? Quer dizer que não tinha nenhuma força atuando para ele. Então, vamos supor que y0 seja a velocidade. Então, na hora que você traça um gráfico aqui da resposta da equação diferencial, você está iniciando o seu modelo quando você estava aqui em y0, e assim que você solta esse termo, ele vai decaindo exponencialmente até chegar ao repouso, e essa inclinação da curva aqui, né, o quão rápido ele cai, vai depender do valor de A, ok? Então, a solução de um sistema de primeira ordem é uma equação, nesse caso, sem termo fonte, né, a resposta livre é uma equação exponencial, uma função exponencial, e ela vai decair. Então, ela é chamada de resposta livre, porque não tem nenhum termo fonte externo agindo sobre o sistema. Ok, pessoal? Vamos, então, dar uma pimentada. Nós vamos fazer uma equação diferencial ordinária do exemplo anterior, mas nós vamos adicionar o termo fonte que eu falei. Então, agora a gente vai ter que calcular a resposta forçada do nosso sistema. Esse termo aqui, ó, é o termo fonte. Ele força o nosso sistema a responder de determinada forma, ok? Então, primeiro passo para resolver uma equação diferencial ordinária através da transformada de Laplace é calcular a transformada de Laplace de todos os termos, né? E aí a gente vai resolver a equação no domínio S. Transformada de Laplace de dy dt, pessoal, qual que é? Tá aqui, né? Não vou nem ficar enrolando, né? Então, quando a gente tem uma derivada, a transformada de Laplace é S vezes a transformada de Laplace da função que estava sendo derivada. Isso aqui era yzinho de t, a transformada de Laplace de yzinho de t, yzão de s, menos a condição inicial, que é y de 0. A transformada de Laplace de AY é AYzão de S, e aí a gente lembra da fórmula lá, que é elevada a t, a transformada dele é 1 dividido por S menos A. Nesse caso aqui, quem multiplica t é o número c, né, a variável c, que é um número qualquer, pode ser 1, 10, 20, 40, 60. Então, a gente fala que a transformada de Laplace dele é 1 dividido por S menos C. Transformada de Laplace de cada termo, ok, turma? Tá tranquilo? Dominado?
Vou entender que vocês estão dominando tudo, sabendo tudo, hein? Próximo passo, então, já que eu calculei a transformada de Laplace de cada termo, eu vou colocar uma questão dessa na prova, para dar uma pimentada. Para eu calcular, resolver a equação diferencial, então agora eu vou substituir cada termo que eu calculei a transformada, né, na minha expressão, na minha equação diferencial ordinária. Então, eu vou chegar a essa expressão. Lembrem-se que eu saí de uma expressão, de uma equação diferencial, e eu vim para uma equação algébrica. Eu não tenho mais derivadas em integral quando eu faço a transformada de Laplace. E essa é a maior vantagem de eu trabalhar com o método da transformada de Laplace para resolver equações diferenciais ordinárias. Significa que eu tenho agora uma equação algébrica. E aí eu tenho que, só lembrando aqui, ó, faltou, nesse termo aqui ainda, tem que subtrair menos y de zero, né? Faltou a equação diferencial, faltou a condição inicial. Ô, Gabriel, depois você disponibiliza esses slides aí pra gente? Vou disponibilizar e vou colocar no YouTube, né? Está sendo gravada a aula, então vai estar tudo lá. Ok? Então, gente, próximo passo é resolver a minha equação algébrica, ou seja, eu tenho que resolver essa equação para y de S. Como que eu resolvo aqui? Eu vou pôr y de S em evidência, então eu vou ter y de S, vai multiplicar o quê, gente? Vou pôr y de S em evidência. O que ele vai ter que multiplicar aqui? S menos A, não é isso? Porque tem A multiplicando aqui e S aqui. Aí eu tenho o termo menos y de zero. Isso aqui é igual a 1 dividido por S menos C. Eu tenho que isolar y de S. Então, eu vou passar y de zero para lá com um sinal positivo. Então, 1 dividido por S menos C mais y de zero. E aí eu divido tudo por S menos A. Então, eu chego aqui na solução, né, para y de S, que é igual a 1 dividido por S menos C, que multiplica 1 dividido por S menos A, mais y de zero, multiplicado por 1 dividido por S menos A, né? Porque eu passei esse termo aqui multiplicando os dois que estavam no lado daqui. Então, eu tinha uma equação diferencial ordinária antes, né? E passei a ter uma equação diferencial algébrica, pessoal. E aí é o seguinte, eu não quero saber y de S, né? Isso aqui não é a solução da minha equação diferencial. Eu quero descobrir y de t. Logo, eu tenho que aplicar a minha transformada inversa de Laplace nessa equação algébrica que nós encontramos. Então, agora, nos resta fazer esse cálculo. A gente sabe que a transformada de Laplace inversa de 1 dividido por S menos A é igual a E elevado a t, não é isso? Mas olha só, eu não tenho, nesse caso aqui, eu tenho uma constante multiplicando 1 dividido por S menos A, então é ok, né? Eu posso aplicar direto essa formulazinha aqui e fazer a transformada inversa, que a gente até já tinha calculado, não é? Qual que é a transformada inversa desse termo aqui, gente? Alguém me ajuda, por favor. Y de zero é elevado a A vezes t, que a gente tinha chamado isso aqui até de resposta livre, não é isso? Então, essa aqui é o termo que equivale à resposta livre do meu sistema. E esse daqui equivale à resposta forçada do meu sistema. Só que eu não consigo aplicar a transformada inversa de Laplace direto aqui do jeito que ela está, porque eu tenho uma multiplicação aqui de duas funções, né? Eu tenho 1 dividido por S menos C vezes 1 dividido por S menos A. Eu tenho dois polos aqui. Então, a pergunta é, como que eu transformo esse termo para o domínio do tempo? 1 dividido por S menos C vezes 1 dividido por S menos A. Lembrando, polo são as raízes do denominador, né? Eu tenho dois polos aqui, então, que é C e A. O nosso objetivo vai ser separar esses polos para que nós possamos aplicar a transformada inversa de Laplace naquela fórmula que nós tínhamos calculado. Então, para separar esses polos, nós vamos utilizar um método chamado método das frações
parciais. Quem já ouviu falar nesse método aí? Vocês já ouviram falar nele? Não? Não, professor. Beleza. Vou só dar uma pausa, pessoal, de 5 minutinhos aqui, só para encher o copo da água e já volto aí para falar para vocês, ok? Vamos dar uma pausa aí de 5 minutos, voltamos às 8h25.
Ai, turma, 8h25, retornando. Todos aí? Na escuta, na ativa? Sim. Estão se divertindo? Estão se divertindo? Demais da conta, né? Tá Estão se incrível, aguentando, viu? né? De tanta emoção. Imagina, pessoal, imagina. Né? É maravilhoso, né, esse assunto. Bom, a gente estava, então, no... Ficou mudo Lembrando que aí, os ó. polos... Pessoal, cortou aí seu áudio aí. Alô, estão me ouvindo? Alô? Agora voltou. Sua internet tá uma porcaria. Ih, teve um aí que abandonou o barco já, hein? Nós éramos 4 aí, um pulou fora. Vamos lá. Então, a gente estava na parte que a gente tinha que calcular a transformada inversa de Laplace, e aqui a gente tem dois polos, né? Dois polos são as raízes do denominador, então a gente tem que separar esses polos para conseguir aplicar a nossa fórmula que a gente deduziu no início da aula. E aí a gente vai usar o método das frações parciais. Ele consiste no seguinte: é possível a gente escrever uma fração original como uma soma de duas frações, onde o denominador de cada uma dessas frações é um polo. Então, perceba, nós tiramos uma fração original e nós vamos fazer a soma de duas frações, onde o denominador de cada uma dessas frações é um polo. Então, a gente vai ter, em vez de uma fração original, uma soma de duas frações, e o denominador de cada uma dessas funções é um polo. Então, pessoal, eu posso escrever o seguinte: o método das frações parciais, a gente busca fazer o seguinte. Isso aqui é a minha expressão original. 1 dividido por S menos C vezes 1 dividido por S menos A. E eu quero escrever esse termo na forma de A dividido por S menos C mais B dividido por S menos A. Ou seja, eu tinha uma fração única aqui, né? Na verdade, isso aqui, se a gente expandir esse termo aqui, olha só o que é esse termo, na verdade. É 1, S vezes S, S ao quadrado, S vezes A, né? S vezes menos A vezes S, menos C vezes S, menos CS, né? Menos C vezes A. Então, mais CA. Então, essa expressão aqui, na verdade, gente, é S ao quadrado, menos AS menos CS. A gente põe S em evidência, que multiplica A mais C, mais A vezes C. Ou seja, é um polinômio de segunda ordem. Então, a gente está escrevendo ele em função dos seus dois polos, ou seja, em função das suas duas raízes, que vai ser C e A, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? Nós temos que descobrir os valores para A grande e B grande que vão fazer essa igualdade ser verdade, ok? Então, método da fração parcial, a gente quer fazer isso, separar uma fração original em uma soma de frações, onde o denominador é cada um dos polos. Então, se eu tivesse uma função de quarta ordem aqui no denominador, por exemplo, se eu tivesse aqui 1 dividido por S à quarta, mais S ao cubo, mais 2S ao quadrado, mais S. Esse aqui é um polinômio de quarta ordem, ele tem quatro raízes, o que significa que ele tem 4 polos. Aí eu iria separar ele, então, em 4 frações. C sobre tal, 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 mais D sobre tal, tal, tal. Esse que é o método das frações parciais. Ok, pessoal? Então, agora eu vou ensinar para vocês como calcular o valor de Azão e Bzão. Primeira coisa, eu quero calcular o valor de Azão. Então, para eu calcular o valor de Azão, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou multiplicar ambos os lados, o lado esquerdo da igualdade e o lado direito da igualdade, por S menos C, que é o que está no denominador aqui da expressão. Então, veja bem, se eu multiplicar esse termo aqui por S menos C, esse termo aqui por S menos C,
e esse termo aqui por S menos C, eu vou simplificar esse termo com esse, então sobrou A. Eu vou simplificar esse termo com esse, então sobrou 1 sobre S menos A. E essa igualdade, ela tem que ser verdade para qualquer valor de S, concorda comigo? Esse lado esquerdo tem que ser igual ao direito para qualquer valor que eu arbitrar para S. Se eu falar que S é 1, 2, 3, 10, 20, 40, o lado esquerdo tem que ser sempre igual ao direito, né? Para que essa equação seja satisfeita. Então, quer dizer que eu posso arbitrar um valor para S e verificar e fazer que essa igualdade seja igual. Então, estrategicamente, eu vou fazer que S é igual a C. Então, onde eu tenho S, eu vou substituir por C. Então, esse termo aqui, que era B, que multiplica S menos C dividido por S menos A, eu vou chamar esse S aqui, ele vai ser chamado de C. Esse S vai ser chamado de C. Esse aqui foi simplificado e esse aqui foi chamado de C. Quanto que é C menos C, gente? 0. Então, esse termo aqui desaparece. Do lado de cá, então, restou A. Então, eu tenho que Azão é igual a 1 dividido por C. Então, a gente tem um esqueminha, um procedimento para achar esses valores na fração parcial. Então, se você quiser achar o valor de A, você multiplica o lado esquerdo e direito pelo que está no denominador de A, e aí você fala que S é igual à constante que estava embaixo de A, né? Porque aí você vai fazer esse valor dar zero, e aí você consegue eliminar a outra letra. Então, basicamente, olha só, a gente multiplica, então, ambos os lados pelo que estava aqui embaixo de A. Então, aqui eu multipliquei por A, eu consigo simplificar esse termo. Então, sobrou esse termo do lado esquerdo. Aqui, eu consigo simplificar também. Então, sobrou esse termo do lado direito. Aqui, eu não consigo simplificar nada. Então, a minha expressão agora que eu tenho é 1 dividido por S menos A é igual a A mais S menos C, que multiplica B dividido por S menos A. Note que isso aqui tem que ser verdade para qualquer valor de S, então, estrategicamente, eu falo que S é igual a C. Então, quando S é igual a C, S menos C, que na verdade é C menos C, vai virar zero. Então, esse termo aqui vai para zero. Logo, zero vezes qualquer coisa é zero. E esse S aqui virou C. Logo, o meu valor de A é 1 dividido por C menos A. Justo, pessoal? Beleza? Alguém? Dá um sinal de vida? Ok. Eu senti firmeza do seu ok não, hein, Pamela? Tá ok mesmo? Tem que estar, né? Beleza, vamos calcular B, então. Olha o procedimento que a gente fez para calcular A. Como vocês acham que nós vamos calcular B, então? Esse aqui a gente usou para calcular A, né? Esse procedimento todo aqui. Como que nós vamos fazer para calcular, então, B agora? Mesma história, eu pego o que está no denominador de B, multiplico pelos dois lados e vou falar que S é igual a A. Então, para começar, olha só, vou pegar a canetinha. Esse termo aqui simplifica, esse termo aqui simplifica, eu faço S igual a A. Quando eu faço S igual a A, esse termo some, então eu tenho que B é igual a 1 dividido por A menos C. Pronto. B dividido por 1 sobre A menos C. Então, eu achei o valor de A, achei o valor de B, eu substituo ele nas minhas frações parciais. Então, A não é 1 dividido por C menos A, então esse termo aqui, ó, vai virar A, que é 1 dividido por C menos A, multiplicado, né, por, como você tem, você vai dividir, né, 1 sobre isso, S menos C, é a mesma coisa que 1 dividido por C menos A,
vezes S menos C. Substituir aqui. Eu faço a mesma coisa para B. Logo, eu tenho aqui essa fração aqui, que é um polinômio de segunda ordem, ela pode ser expressa dessa forma aqui. 1 dividido por C menos A, pessoal, C menos A é um número, isso aqui é um número qualquer. A menos C é um número qualquer. Então, na verdade, né, a gente pode escrever separando, né? 1 dividido por A menos C é uma constante, que multiplica por 1 dividido por S menos A. Aí vocês concordam comigo que isso aqui a gente sabe transformar? Da mesma forma, eu posso fazer aqui, ó, 1 dividido por C menos A, que vai multiplicar 1 dividido por S menos C. Isso aqui eu também sei fazer a transformada inversa. Isso aqui é só um número qualquer, ó. Isso é uma constante. Isso é uma constante. Logo, olha só que legal, então, pessoal. 1 dividido por C menos A, transformada inversa, vocês concordam comigo que é elevado a C vezes T? 1 dividido por S menos A transformada não é E elevado a A vezes T? Transformada inversa de Laplace dessas funções? Isso aqui é um número, eu só repito ele. Isso aqui é um número, isso aqui é um número, eu só repito ele. Então, apagando aqui, nós vamos ter essa resposta linda, que é a solução da nossa equação diferencial ordinária com o termo fonte. Então, nós já sabemos que isso aqui é y0 elevado a A vezes t. Nós acabamos de separar aqui em frações parciais e a gente consegue aplicar a nossa transformada inversa de Laplace. E aí a gente chega na solução da nossa equação diferencial. Então, isso daqui é a solução da EDO. E ela é uma combinação da resposta livre do nosso sistema, que a gente calculou no primeiro exemplo, com a resposta forçada do nosso sistema. Eu posso pôr aqui na base comum e simplificar a resposta, e a gente tem resposta livre e resposta forçada. Então, a gente acabou de resolver uma equação diferencial aplicando a transformada inversa de Laplace. Então, a conclusão da transformada de Laplace, pessoal, a principal vantagem, se eu perguntar para vocês qual que é a principal vantagem de transformar equações diferenciais da transformada de Laplace, é transformar equações diferenciais em equações algébricas. Tá? Eu vou colocar uma questão dessa na prova, que vocês têm que saber. A principal vantagem de resolver uma equação diferencial pela método transformada de Laplace é que quando a gente aplica a transformada de Laplace, equações diferenciais se transformam em equações algébricas. E o passo a passo para solucionar essa equação diferencial é primeiro calcular a transformada de cada termo, resolver a equação algébrica para y de S, calcular a transformada de inversa de y de S, porque a gente vai calcular com isso y de t, que é a solução da nossa EDO. Ok, turma? Ok. Por enquanto tá de boa, né? Vamos com um temperinho agora. Então, agora nós vamos resolver equações diferenciais de segunda ordem. Primeiro, por que essa equação diferencial é de segunda ordem, gente? Pelo número que não está elevado. O termo, né? Isso aqui não é o número que a gente está elevado, não, né? É a ordem da derivada, né? A derivada segunda, né? Não é elevada a 2, é que a gente está derivando ela duas vezes. Então, por ter uma derivada segunda, a gente tem uma equação de segunda ordem, tá? Só para explicar para você. Então, a gente tem aqui uma equação de segunda ordem, d2y de dt2, mais b, que é uma constante, vezes dy dt, mais c vezes y, é igual à função que a gente chama função impulso, que é a função delta. Essa função impulso, pessoal, ela é definida matematicamente como sendo zero para todo valor de t diferente de zero. Então, isso aqui, fisicamente, vocês podem imaginar que você tinha um sistema parado, vamos supor, você estava com o seu, vamos
Vamos supor que seu sistema que você está analisando é um carro e você quer saber o deslocamento dele. Esse impulso é o seguinte, seu carro está lá em repouso, bonitinho, do nada chega alguém e dá uma porrada no seu carro. Pá! Você deu uma excitação de impulso nele, e aí você quer saber como que ele vai responder a esse impulso. Então, isso que é a função delta de Dirac aí, que é a função impulso. Entendido fisicamente o que é uma função impulso? Só falam sim para a gente continuar ou não, se não entendeu. Sim. Mas ele se mantém. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a transformada de Laplace de cada um desses termos, né? Então, primeiro, transformada da função de Laplace aqui, ó, da função impulso, a transformada de Laplace dessa função é igual a 1. Isso aqui é definição, tem na tabela de transformada de Laplace, eu não vou fazer, né, não vou provar para vocês que é isso, mas a transformada de Laplace da função impulso é sempre igual a 1. Olha só, a transformada de Laplace da derivada, a gente viu que é pegar a função no domínio S e multiplicar ela por S, não é? Isso aqui é igual a dy dt. Se para eu derivar uma função no domínio S é só multiplicar ela por S, como que eu derivo essa função de novo? Eu multiplico ela por S de novo. Então, a derivada segunda de uma função... Só um segundo, pessoal. Oi, pessoal, voltei, desculpa aí. Então, nós estávamos calculando a transformada de Laplace de cada termo. Então, eu falei com vocês que da tabela da transformada de Laplace, a transformada de Laplace da função impulso é dada por 1. A gente viu que para calcular a transformada de Laplace de uma derivada, basta eu multiplicar a transformada de Laplace dessa função por S. Então, se eu quiser calcular a derivada segunda dessa função, eu multiplico ela por S de novo. Então, a transformada de Laplace de uma derivada segunda é S ao quadrado vezes Y de S. Lembrando que aqui eu estou considerando condição inicial nula. Então, quando a gente fala, né, que dy dt, por exemplo, é igual a S, Y de S menos Y de zero, quando eu falo que a segunda, nós já sabemos calcular a transformada de Laplace da derivada primeira, e a transformada de CY é igual a CY de S. Aí eu substituo tudo na minha expressão.
Quando eu tenho um sistema e eu estou expondo ele a uma função impulso, a gente fala que a solução dessa equação diferencial é conhecida como resposta ao impulso. Então, quando eu substituo nessa equação os termos pelas transformadas de Laplace, eu vou chegar nessa expressão algébrica e eu tenho que resolver ela para y de S. Né? Então, basta eu colocar y de S em evidência, eu chego à conclusão que o y de S é igual a 1 dividido por S ao quadrado mais BS mais C. Agora, o que eu tenho que fazer, gente, para eu calcular a minha resposta, né? Para eu chegar na solução da equação diferencial ordinária? Qual que é o próximo passo? Transformada inversa de Laplace. Calma, gente, vocês estão muito eufóricos de alegria na aula. Calma. E para resolver essa expressão, quantos polos que eu tenho nessa função aqui, gente? Quantas raízes eu tenho no denominador dessa função? Duas, né? Um polinômio de segunda ordem tem duas raízes. E aí eu vou aplicar, então, o método das frações parciais para resolver essa expressão. Então, eu posso expressar um polinômio de segunda ordem em função dos seus polos, né? Então, esse termo aqui, 1 sobre S ao quadrado mais BS mais C, eu posso representar por 1 dividido por S menos S1, vezes 1 dividido por S menos S2, onde S1 e S2 são as raízes desse polinômio. E aí eu vou, então, aplicar o método das frações parciais em cima dessas expressões. Então, eu quero transformar essa fração original em Azão dividido por S menos S1, mais Bzão dividido por S menos S2. Então, já ensinei vocês a calcular Azão e Bzão. Primeiro, eu vou multiplicar os dois lados por S menos S1, fazendo uma simplificação rapidinha. Esse termo aqui sai, esse sai, esse sai, esse sai. Esse aqui continua, só que eu vou falar que S é igual a S1. Então, quando eu falo que S é igual a S1, S1 menos S1 dá 0. Então, esse termo aqui inteiro some. Esse termo vira aqui S1. E aí, a gente resta que a Azão é igual a 1 dividido por S1 menos S2. Não é assim? A Azão é isso aqui. Repetindo o mesmo procedimento para Bzão, multiplica os dois lados pelo que está no denominador de Bzão, S menos S2, depois você fala que S é igual a S2, isso vai eliminar esse termo aqui tinha simplificado, esse aqui virou S2, né? Esse aqui sai fora, na verdade o B só que fica, né? O B continua, então B vai ser igual a 1 dividido por S2 menos S1. Logo, esse polinômio, que essa fração original pode ser escrita dessa forma. Como eu calculei A e B, a gente chega nessa expressão, lembrando que isso daqui é uma constante, isso daqui é uma constante, isso daqui eu sei calcular a transformada inversa de Laplace dele, que é aquela primeira fórmula que a gente definiu. Então, isso aqui é E elevado a S1 vezes T. Isso daqui peraí que aqui está errado, pessoal. B é S2, né? Não é S1, não. Aqui é S2. Então, aqui é S2 elevado a S1 vezes T. Logo, eu coloco esse número em evidência aqui, faço a transformada de Laplace que eu já calculei aqui em cima para vocês, e a gente chega nessa solução bonita aqui, que é a solução da minha equação diferencial ordinária, conhecida como a resposta ao impulso do nosso sistema de segunda ordem. Ok, turma? Belezinha? Estão aí ainda? Já dormiram? Acompanhando? Não, tá suavão, professor. De boa demais. Então, beleza. Pessoal, como eu falei para vocês, então as principais funções da engenharia, ela tem uma tabela, né, de
de transformadas de Laplace. Então, a gente viu que aquele impulso lá vale 1. A função degrau unitário, que é aquela função que antes de 0 ela era 0. Depois aqui você tem um degrau, né? A transformada de Laplace dela é 1 dividido por S. A função rampa, que é essa função aqui, ó, que ela é uma reta assim, ela é dada por 1 dividido por S ao quadrado. Enfim, várias funções você tem a correlação, né? Então, a transformada de Laplace dessa função é essa, e a transformada inversa de Laplace dessa função no domínio S é essa, né? Então, a gente usa essas tabelinhas para evitar de ter que calcular uma integral toda hora. Aí tem várias, né? Transformada lá, 1 sobre 2 ômega vezes t de seno de ômega t. Aí você tem essa expressão aqui. Enfim, várias funções prontas, né? E a gente tem também as propriedades, depois vocês dão uma passada aqui, mas igual a gente falou lá, uma constante multiplicando uma função. A transformada de Laplace dessa é a própria constante multiplicando a transformada da função. A soma de duas funções, a transformada é a soma das transformadas de cada função. Enfim, todas essas propriedades que a gente também pode tirar proveito no nosso cálculo, ok? Então, basicamente, é isso, que é assim que a gente calcula a transformada de Laplace de uma função, e é assim que nós a utilizamos para resolver equações diferenciais ordinárias, tá? Eu vou passar rapidinho aqui, né, numa teoria. Então, a gente está tendo aula de modelagem matemática de sistemas dinâmicos, né? E eu falei para vocês na primeira aula que um modelo ele é uma simplificação de algo real e que o modelo matemático consiste em calcular equações que irão descrever o comportamento daquele sistema físico. Isso que é a modelagem matemática. Esses modelos, geralmente, eles são equações diferenciais. Então, gente, equações diferenciais ordinárias, elas podem ser de primeira, segunda, enésima ordem, e elas são chamadas de equações diferenciais ordinárias. O O aqui não é porque foi o compadre Washington que deu origem a elas, mas ela chama equação diferencial ordinária porque ela só tem uma variável. Então, geralmente, essa variável é t, ela é função apenas dessa variável. Então, por exemplo, essa variável desconhecida, que é uma função, pode ser uma função da corrente, uma função corrente elétrica, né? Uma função da posição, do fluxo do líquido, da velocidade, da temperatura, da pressão, mas é sempre uma função. Por exemplo, modelo matemático do circuito RL abaixo, ele é dado por essa equação diferencial ordinária de primeira ordem. EDO, primeira ordem. Por que primeira ordem? Porque ela só tem derivada primeira. Por que ordinária? Porque a gente só tem I de T conhecido aqui. Então, percebam que nós vamos aprender a modelar esse sistema, ver como que calcula através da transformada de Laplace, então a gente vai estar vendo isso ao longo do curso. Equações diferenciais parciais, por sua vez, elas vão envolver derivadas parciais de uma função, né? Então a gente tem derivada parcial, significa que a gente tem uma função que ela depende de várias variáveis e a gente vai ter uma expressão, uma equação diferencial envolvendo derivadas parciais dessa função. Por exemplo, a condução de um calor em um sólido tridimensional, né, que é a equação de Fourier, ela é dada por du dt, de uma constante que é uma propriedade do material, né, no caso aqui seria a condutividade térmica, de d2u de dx2, d2u de y2, d2u de dz2, isso aqui a gente chama do gradiente de u, né? E perceba, então, que U é a função temperatura, que depende de 4 variáveis, x, y, z e t, e aí você tem derivadas parciais. Então, isso aqui que a gente chama de equações diferenciais parciais. Por exemplo, na prova de vocês, eu vou colocar vocês para resolver essa equação diferencial aqui, tá? Estou brincando. Isso aqui não, vocês não vão ter que resolver, não, porque é bem complexo. Você pode ter uma equação diferencial linear ou não linear, né? Então, a função é linear se ela puder ser escrita dessa forma aqui. Então, você tem coeficientes, né, em função do tempo, multiplicando as funções. Esse termo aqui indica a ordem da função, tá? E A de t e bt
que a gente chama. Então, esse termo aqui, B de T e A de T, eles são funções que dependem da mesma variável. Então, se você conseguir expressar qualquer equação diferencial dessa forma, a gente fala que ela é linear. Sistemas invariantes no tempo significa que as propriedades do sistema elas não variam com o tempo. Por exemplo, a resistência elétrica de um circuito não vai variar com o tempo. Se você olhar para o circuito agora, ela vale 10 ohms. Se você olhar para o circuito daqui a 10 minutos, ela vale 10 ohms. Se você olhar para o circuito daqui a 10 anos, ela vale 10 ohms. Então, ela não varia no tempo, essas propriedades, né? A grandeza física que você quer calcular varia sim com o tempo, mas as propriedades não vão variar com o tempo. Então, condutividade térmica de um corpo, ela não vai variar com o tempo. Enfim, não vai ser uma função do tempo. Nós vamos trabalhar com sistemas lineares invariantes no tempo, que a gente chama de slit, né? Então, nesse caso, o sistema, a saída do sistema, ele vai depender só da entrada do sistema, ele não vai depender do tempo. Pessoal, tem mais alguns slides que eu poderia passar aqui, né, exemplificando por que tem essa linearidade e não linearidade. E tem um exemplo aqui de uma modelagem de um sistema massa-mola amortecedor. Esse tópico aqui faz parte da seção 3.1 do nosso livro e nós vamos vê-los em detalhe. Então, eu vou pular essa parte da modelagem, né, que a gente vai fazer. A gente vai aprender mais a fundo nas próximas aulas, desculpa, nas próximas sessões. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês que as principais funções de entrada de um sistema, que eu falei com vocês, olha lá, a função impulso, a função rampa, a função delta, a função seno, a função cosseno, essas funções elas são utilizadas como entrada no sistema. Por exemplo, um circuito de corrente alternada, um circuito R, L, finge que isso aqui é um circuito RLC, que eu não estou com paciência de ficar desenhando, ele é excitado por uma fonte senoidal, né? Então, isso aqui seria a entrada do seu sistema, e você sabe que a transformada de Laplace dele é dada por ômega dividido por S ao quadrado mais ômega ao quadrado, onde ômega é a frequência em radianos por segundo da sua fonte excitatória. Isso aqui é só para vocês verem um exemplo, ok? Passando por aqui também, não vou aprofundar muito nisso aqui com vocês. Isso aqui eu passei também para a turma de teoria de controle. Mas é assim que a gente vai calculando, nós já vimos o procedimento, ele não muda. E eu acho que por hoje é isso, pessoal. Dúvidas, críticas, sugestões? Entenderam mais ou menos? Pelo menos deu para pegar o que é o feeling da equação diferencial? Como que ficou? Professor, tá top. O único negócio é que, como você é muito acelerado, e os slides têm um delay, às vezes você escreve as formulazinhas aí, que nem você passou esses slides agora, e não deu para ver nenhum. Aí... Esse aqui eu tô só pulando mesmo, tá? Isso, esse aqui eu não... Isso, mas tipo assim, quando você tá fazendo a fórmula lá, não dá para acompanhar muito bem. Ah, ok, beleza. Podia ter me parado e pedido para eu ir mais devagar um pouco, cara. Não, a gente voltava. Não, tranquilo. Mas na próxima aula aí... Quando for assim, pode interromper e falar. Foi no bom sentido, tá? Pode interromper e falar. Não tem problema não, tá? Tá de sacanagem, pô. Pior que não foi de maldade, cara. Não assusta, não. Beleza, gente? Então, você quer que volta, cara? Passa não. Tópico aqui, a gente volta. Eu tô aqui para isso. Não, tá de boa. É só da próxima vez aí, se voltar a acontecer de novo, aí quando você fizer uma fórmula e tal, você escrever, você pode tirar um print aqui pra gente salvar. Não, beleza, você me fala, mas eu vou postar a aula online também, aí qualquer coisa dá até para reduzir o tempo lá no vídeo, né? O YouTube permite, e também eu vou postar os slides para vocês, tá bom? Não, tranquilo.
Bom, turma, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vocês estão liberados. Bom descanso para vocês. Falou então, professor. Falou, cara. Até mais. Boa noite. Bom descanso. Valeu.